Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a altura que me possam assistir. Queria cá deixar que têm-me dito que no Facebook às vezes, por vezes, trava muito aqui as exposições, portanto eu depois quase todas costumo colocar lá na página do YouTube do Filho do Homem, portanto lá penso que se consegue assistir melhor, portanto quem por aqui for complicado assistir, então ou no próprio dia ou no outro dia depois podem assistir lá no YouTube. Então hoje vou falar mais um pouquinho do assunto mais caro aqui da minha vida, né? Que é sobre o ego. Não é quem realmente somos, porque isso é somos espírito, somos o nosso eu superior e não o nosso ego. E o problema da humanidade é que pensa que é o ego em vez de ser o eu. E então têm que usar depois toda a espécie de máscaras, de personagens, né, para, infelizmente, nem é vivenciar, é existirem, né, apenas existem. O que não são, ainda por cima, que é mais triste. Então nós nascemos inconscientes, aos pouquinhos vamos nos tornando conscientes, mas apenas do exterior, ou seja, do exotérico em vez do esotérico em nós. Então, a primeira coisa que nos tornamos consciente através dos nossos sentidos é geralmente é da nossa mãe, aquele que não é retirado logo à nascença, mas a grande maioria, penso eu, a primeira consciência dele é sobre a mãe. Então, pouco a pouco, depois vamos também nos tornando conscientes de nós próprios, mas sempre do nosso externo e não do nosso interno. E aí é que é o grave problema que nos acompanha durante quase toda uma existência. E então, o que é verdadeiramente este ego? Trazendo já aqui o assunto, é um reflexo do que os outros acham de nós, do que os outros nos dão a nós. E então esse reflexo é que é o ego. Então, primeiramente começando com a nossa mãe, se ela nos dá carinho, afeição, né? Se nos toma ao colo, oh meu querido filho, minha querida filha, que linda que tu és, que querida que tu és, né? Então vamos nos tornando conscientes, né? Que uau, somos criaturas fantásticas, boas, perfeitas, maravilhosas, tudo pelo reflexo, né? que, que vemos espelhado como um espelho na nossa mãe. Agora, se por acaso a mãe, não é, for para a sociedade, não é, assim mais negligente, mais afastada, mais insípida, não é? Então, que nos deixa lá mais tempo a chorar, mais tempo desamparado, que começa a criticar, não devias ser assim, não devias ser assim, não devias fazer isto, né? A criança sente, não é? E então vai ter um ego mais deficitário, vai-se construindo como um ego mais deprimente, e então isso depois pela vida fora é bem, bem mais complicada. Portanto, resumindo, a primeira consciência que a pessoa tem é a externa, a primeira é também geralmente da sua mãe. Se a mãe nos faz sentir bem, nós nos sentimos apreciados, né, acarinhados. Se não, né, vamos nos sentir que somos imprestáveis, né, para pouco servimos. Então esse reflexo
aqui os pensamentos que fui aqui colocando para eu falando convosco. Isso é a formação do nosso ego. Somos apreciados, vamos ter um ego mais divertido, um ego mais centrado nas nossas qualidades mais positivas. Então, se não somos apreciados, se não somos acarinhados, então vamos construir o outro lado do ego, mais triste, mais depressivo, mais doente, né? Nos sentimos inferiores, sem valores ou com os valores que não servem a esta sociedade. E isto tudo ainda se passa só com a mãe. Ainda só com a mãe. Agora imagine quando os outros vão sendo associados, vão aparecendo aí no teatro, no filme da nossa vida. O pai, geralmente, hoje até começa a ser até quase o contrário, mas começa a vir o pai, começa a vir as tias, os tios, os primos, os avós, os sobrinhos, né? Os amigos dessa família toda, né? Tudo começa a ser associado à nossa vida e então o nosso ego vai evoluindo, vai crescendo, vai aumentando. E como tudo aqui nesta dimensão, não é? Como sempre vos digo, está polarizado. Portanto, há a parte mais positiva do nosso ego e a parte mais negativa. E ambas vão sendo construídas. O ego vai crescendo, se cimentando, mas apenas esse ego vai nascer, com a convivência com os outros. Quando somos apreciados, ele vai aumentando essa parte positiva. Quando vamos sendo depreciados, vai aumentar a parte negativa. E podemos até nos perguntar, então, mas isso até era melhor nem conviver com ninguém. E é verdade. E estão certos, por acaso perguntam isso, ou se indagam sobre isso, é a verdade. Uma pessoa que não conviva com ninguém, se crescesse sozinho, a pessoa não tinha ego. É incrível. Mas está lá bem perto da verdade. Portanto, só que aí é quase um animal. Portanto, vive apenas, né, pelos sentidos e pelos instintos. Por isso é que aquelas pessoas que vivem assim com pouca gente, bem isoladas, têm a parte boa e a parte má, ou seja, a parte negativa e a positiva. Quanto mais isolado, menos ego. Sei que as pessoas até vemos aí o caso dos índios, né, que apesar de viverem também em comunidade, mas vivem afastados desta sociedade dita evoluída, e então vê-se que são pessoas mais autênticas, que se conhecem mais o seu interior e o reflexo é apenas aquele reflexo mais básico, mais orgânico, mais empático com o próximo, não é? Pelo menos com os de dentro, não é? Mas depende sempre de indivíduo para indivíduo, porque o que nós trazemos connosco de outras existências ou da única existência, seja onde for, é o nosso caráter, mais nada. Tudo o resto foi apagado ou ocultado. Então esse caráter é a única coisa que realmente nos pertence e à nossa alma, não ao nosso espírito. Então essas pessoas que não são influenciadas ou não tanto, quanto menos reflexos, portanto imaginem bem, uma sala inteira só com espelhos, ou uma casa, ou uma divisão, seja o que for, né? Quantos reflexos diferentes, né, nós vamos nos deparar. E então é assim a mesma coisa com os seres humanos, e alguns nem humanos ainda são, que nos vão refletir todas aquelas personalidades delas, que também não é o caráter verdadeiro, são máscaras que elas usam para serem aceitos na sociedade. Então, deparando-nos com toda esta falsidade, o que é bom,
porque só através do falso é que nós conseguimos realmente descobrir, sentir, vivenciar o que é verdadeiro, porque é impossível, por isso que existe a polaridade, a pessoa descobrir se uma coisa é verdadeira ou falsa, né? Tudo depende da nossa mente. Agora, vendo o falso, nós depois então compreendemos o verdadeiro. Portanto, o ego torna-se então uma necessidade para o nosso autoconhecimento, porque então descobrindo este falso eu, este ego, nós realmente poderemos então chegar ao autoconhecimento do nosso verdadeiro ser, né? Então, por isso, uma das vantagens e das necessidades da construção do ego. Portanto, temos de passar mesmo por isso. Temos de conviver, né? Conhecer o falso, o ilusório, para depois chegarmos então ao verdadeiro. Então, este ego nada mais é que uma ilusão, uma reflexão, um olhar ao espelho de tudo o que está à nossa volta. E não só depois de necessariamente pessoas, né? Mas hoje em dia, né? E com as mídias, com as redes sociais, com as televisões, né? Com os livros, com tudo mais, né? Vamos construindo à medida da sociedade. O que a sociedade aprecia, né? Os valores delas, é o que nós geralmente tendemos a tornar para podermos ser aceitos por ela. Ninguém quer ser um pária, né? Ninguém quer ser ficar à parte. Todos querem ser aceitos. Então, o ego é construído para isso, né? Se o seu ego for aceito pela sociedade, você vai ser muito apreciado, vai ter sucesso, né? Agora, se isso realmente serve para alguma coisa, é outra história. Então temos de conhecer este falso. Este falso vai levar-nos ao nascer de realmente quem nós somos. Quem se quer conhecer, os outros não. Isso podem já desligar, para nada serve. Portanto, o ego é uma necessidade para o equilíbrio, para a evolução, para o autoconhecimento. Tudo, excepto você, exceto eu, vai construindo o nosso ego. Tudo, tudo. Tudo serve para o construir, tanto positivamente como negativamente. Só o seu eu, o seu ser interno, o seu verdadeiro ser, é que não constrói o ego. Esse vai desconstruí-lo se você se autoconhecer. Portanto, começa tudo, 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 lá com a mamã. Depois vem a famíliazinha, também dar mais noções, né? Como se constrói um ego de qualidade. Depois vamos então para a escola, né? Vêm os professores, vêm os amigos, né? Tudo isso a mostrar, né? A moral, a ética, os bons costumes, o politicamente correto, todos os preconceitos, todas as crenças, quando chegamos lá à religiãozinha, ao batismo em criança, tudo, né? Tudo isso vai nos ensinando a construir um ego perfeito. Pois então temos os amigos, né? Vamos empreender alguma ação profissional, né? O trabalho, e aí sempre o ego a se construir, né? Como é que o chefe gosta que os subordinados, os servos, os empregados, né? Como é que eles devem ser para ser aceitos, para poderem evoluir, para poder progredir, para poder subir na carreira, né? Tudo isso, está. O ego, que é sempre o que eu vos tenho dito, é os sentimentos, as emoções, os pensamentos, né? Tudo isso é o ego, tudo é do ego. Então, tudo bem adicionado, né? E todos tentam modificar sempre o seu ego. Atenção, é que isto é o propósito desta sociedade, é sempre a ir moldando, sempre a ir modificando o seu ego. Desde lá da mamã,
até depois ao líder religioso, político, professores, tudo, sempre para tentar moldá-lo, né, para criar o ego perfeito, né? O ego que então seja bem dominado, bem controlado, para depois dominar, controlar outros e sempre assim tudo para o bem da sociedade e de propósito da sociedade. Portanto, mãe, família mais chegada, família, escola, trabalho, amigos, né? Tudo sempre a sociedade, que se podemos resumir tudo à sociedade, a religião, né? Todos adicionam algo ao seu ego, né? E todos tentam modificá-lo para o seu propósito. Portanto, o seu líder religioso vai modificá-lo para o propósito, né, do livrinho dele, ou melhor, vai utilizar o livrinho para o propósito da dominação, da crença, da religião, né? Na política, na sociedade, vão através das ideias pré-concebidas, né? Das polaridades, direitas, esquerdas, e sempre tudo para você perder a sua individualidade e então para ser aceito na sociedade, tudo para benefício da sociedade e para o prol e em prol do controle, não? E tudo contra a individualidade. Interessa que você nunca se conheça a si mesmo, jamais. E isso é o maior crime, é o autoconhecimento. E pior ainda, saber que tem a centelha, tem parte do universo dentro de si, que todos têm essa divindade dentro de si. Isso então é um crime para a humanidade. E então vem ele ensinar, não é, a moralidade, não é, distinguir o bem do mal. Pronto. Convém que você então entenda bem o que é o bem e o que é o mal. Por exemplo, o assassinato é uma coisa horrível, é uma coisa do mal. Exceto, né, se a sua pátria, se o seu país, se a sua nação, né, se a sua etnia, se o seu clã, né, se a sua família, né, estiver em guerra, em desavença, aí então já é diferente. Essa moral tem que se alterar por um pouquinho, então aí já não é assassínio, aí então já é a defesa da pátria, defesa do bem, a defesa da família, tudo essas coisas maravilhosas. Então, se matar em tempo de guerra é um ato patriótico, não é? Sua agente a autoridade, não é? Matar alguém não é assassínio, não. Isso é a defesa dos valores, da lei, dos bons costumes, de tudo mais. Portanto, esse senso de moralidade depois pode ser alterado conforme as necessidades. Olá, my love. Bom te ver aqui a assistir às minhas loucuras. Mais louco ainda que eu é quem me assiste. Nunca se esqueçam disso. Se você está conectado com esta loucura, pense bem então o tamanho da sua loucura. Então, tudo isto, esta perspectiva que as pessoas têm, né, sobre, por exemplo, a moral do assassinato, tudo varia conforme a sociedade necessita, não é, da sua capacidade de matar ou de ser morto, que às vezes ser morto, também um mártir, também interessa, né? Portanto, aí já não é um suicídio. Portanto, quem se entrega ao martírio, né, por uma causa, né, aí já não é suicídio, já não é eutanásia, já não. Aí é um mártir, é um herói, né, que até tem direito à estátua e o nome inscrito aí nos mais gloriosos livros e sítios de apreço da sua cidade, do seu país. É assim. Portanto, na guerra a moralidade muda, o ego pode ser manipulado, mas o eu, não é? A sua individualidade jamais. Então aquele que se mantém com a sua individualidade, não quer dizer que seja individualista, mas que mantém sempre, sabe quem é,
e sabe que ele é o seu eu, né? O seu espírito, e não este ego que pode ser manipulado conforme os interesses das massas ou das lideranças. Então, essa pessoa que se autoconhece sabe quem ele é, jamais, em caso algum, pode ser manipulado. Jamais. Então, isso não interessa. Interessa sim é uma pessoa egóica, uma pessoa que sabe distinguir o bem do mal. Isso sim é que é extremamente importante para a sociedade. Agora há aquele que diz, não, espera aí, um assassino sempre é um assassino. Seja em nome de uma causa, de um país, né, de algo superior, é sempre um assassinato. Sempre. Portanto, ou tudo. E quem realmente se autoconhece sabe que matar o corpo não é nada, é apenas tirar uma vestimenta, né? Passagem, abrir uma porta e continua. Ele já era e continua a ser. Portanto, então matar não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Ou então tem todo o problema. Se assassinato é assassinato, então não venham com histórias a dizer que não é. Tem que se decidir. E quem se conhece realmente ele próprio sabe que é impossível matar o eu. É impossível. Portanto, o eu nunca morre e é impossível ser morto. Portanto, não há qualquer problema sobre isso. Agora, o problema é a hipocrisia e é como moldam o seu ego, portanto, à medida das necessidades dele. Então, se a pessoa faz bem estas coisinhas todas, né? É louvada, é agraciada, é posta, não é, num pedestal, desde lá da criancinha. A criancinha chega à casa, né? Teve um muito bom, um excelente, né? No exame lá da escolinha, lá sobre enfim, as meias verdades, né, que lá ensinam, e então a criança é louvada, é paparicada, é presenteada, sente-se realmente nas nuvens, sente-se que é o maior, oh, que apreciado que eu sou. Né? Agora, se por acaso, né, tiram um mal, uma negativa, né, uma nota bem inferior, né, é repreendida, até espancada, posta de parte, sente-se imprestável, para nada serve. Porquê? Porque ela não colocou, né, aquelas meias verdades como o professorzinho, como a escolinha, como o ministério, como a sociedade queria. Ou seja, aquela meia verdade, ele se calhar tem um rebelde dentro dele, como todos deveríamos ter, então não pode aceitar aquelas coisas. Ou então para ele aquilo não quer dizer nada, para ela aquilo não quer dizer nada, não serve para nada, isto não me interessa para nada. Portanto, a maturidade dela já era muito mais excelente que os outros todos da sua altura. Portanto, começa desde aí, desde a criancinha, até depois aos jovens, né? Começam a dizer, olha, isto é o bem, isto é o mal, né? Só podes ter um namorado, uma namorada, de cada vez. Só, só podes então dizer as coisas que são politicamente corretas, né? Não vais ofender alguém, ofender os mais velhos, os superiores, aqueles donos da verdade. Tens de ter muito cuidado, né? Tens que reverenciar, tens que baixar a cabeça, né? Tens que pedir perdão por coisas que tu sabes que não há necessidade nenhuma de pedir perdão, que eles é que deviam pedir a ti, mas não, são superiores a ti, né? Então tens que pedir perdão, né, das coisas sem necessidade de perdão. Então por aí vai, adolescente, jovem, adulto, né? Entra na idade adulta e então é louvado, né? Se tiver um curso, um diploma, uma profissão, né? Se temer a Deus, se temer o Estado, né? Se entrar então para as forças militares ou para as forças
do Estado, policiais, de exército, marinha, aviação, seja lá o que for, é louvado, né? Todas as meninas correm logo para a farda, sentem-se atraídas por isso. Então o ego vai-se construindo, né? Imaginem só. Então, ok, se eu só tiver, só amar ou só me interessar por uma pessoa, se eu tirar todos estes cursos, se eu, né, escolher uma profissão, né, se eu então estiver ao serviço da pátria, né, da moral, dos bons costumes, de tudo isso, uau! Todos vão me adorar, todos me vão louvar, todos me vão parabenizar, todos vão estar aos meus pés, ter uma legião de fãs. Então, claro, o ego cada vez maior, né? Então vocês veem, né? Aí um general, um político eleito, alguém que tem uma família, grande prole, com os filhos, com... Bem, essa pessoa, né, é mesmo reverenciada, não é? Quanto mais adeptos, maior o ego. Então, o ego, enormíssimo, enormíssimo. No entanto, ele nem sabe quem é. Né? Conquistou o mundo inteiro e nem sabe quem é. Não sabe. Até tem medo. Meu Deus! Se eu me conhecer, então vou depreciar isto tudo. Vocês devem ser, mas é maluco. Nem pensar, eu nem um momento a sós, nem um momento sem a TV ligada, nada. Jamais, jamais. Portanto, jamais eu me vou meter nisso. Essa história de autoconhecimento, isso é causa de autossuicídio, né? Isso é uma autoeutanásia. Portanto, o ego está sempre a buscar conhecimento, atenção, faculdades, né? Faz todos os cursos, tira todos os cursos, todos os bacharelados, tudo, 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 tudo. Né? Porque faz tudo para ser cada vez mais admirado, mais admiração, paparicação, né? Então, não para. Então, nós vamos obter dos outros, não é, a ideia de quem nós somos. Por incrível que pareça, não é pelo autoconhecimento, não, não senhora, não é por isso. É o que é que os outros acham de nós. Então, uau, aquele, vejam lá bem, olhem bem as estrelas que ele foi condecorado, não é? Olhe bem como ele serviu a pátria. Bem, sobre o dever, não é? Ele não assassinou, matou 13, 13 rebeldes, 13 jihadistas, 13 qualquer coisa. Um herói nacional. Ele pregou ali contra, né, este pecado todo, contra aquelas seres imprestáveis que vendem o corpo, ou então que oferecem sem paga nenhuma. Isso é que ainda é mais horripilante. Como é que se vão doar o corpo sem paga? Aqueles jovens individualistas, rebeldes, insurgentes, que não acatam as ordens das pessoas que dizem uma coisa, mas fazem o contrário. Como é possível aqueles jovens não obedecerem? Né? Portanto, modelam o seu centro. Só que esse não é o centro, que o centro está dentro do eu e não dentro do ego. Então as pessoas pensam que são o que não são. Pensam que são essa sua personalidade, que é uma máscara do caráter, em vez de conhecer o seu caráter. E o seu centro real vem connosco
mas o outro foi a sociedade que nos deu, que nos ofereceu. Tenho aqui um centro para ti, Nuno. Toma lá, enfia o teu centro dentro de ti e isto és tu. Através do ego, conseguem controlar-nos. Bem fácil. Então, é simples. Se tu fizeres isto, isto e isto que a sociedade te diz, e a sociedade é tudo que não somos nós, então tu vais ser louvado, paparicado, vais ser o maior. Mas, se tu não fizeres exatamente isto que nós dizemos, a prisão é pouco. Vamos aprisionar aqueles que matam sem ser em defesa da pátria. Aqueles que matam em defesa da pátria vão ser louvados. Portanto, é complexo, né? Eu matei num acesso de raiva, de ciúme, de inveja, né? Mas o outro matou com o maior ódio, ainda maior que o meu. Mas o ódio estava motivado, né, em defesa dos valores mais elevados. Então, mas o fim foi o mesmo, mas não interessa, não é para pensar, é só para agir. Tem de seguir as regras para ser apreciado, para ser louvado. E se não for apreciado, né, vai ficar aborrecido, abalado, entristecido. Né? Eu? Não, o meu ego. O meu ego é que fica triste. O meu ego é que fica feliz. Né? O meu ego é que se sente apreciado. O meu ego é que se sente desapreciado. Portanto, tudo que sentimos, que nos emocionamos, que pensamos, tudo é o ego. Tudo é o ego. Tudo. Olá, Agna, minha querida amiguinha. Tudo é o ego. Tudo. Tudo. Se estiver focado no falso centro, jamais vai encontrar o seu verdadeiro centro. Jamais. E então, nem é ridículo, não é? Nem é para rir, nem é... Enfim. É a verdade, é uma constatação. Não é? Que a pessoa tenta se autoconhecer, tenta chegar ao seu centro, ao seu verdadeiro eu, mas com as armas do ego, ou seja, com os sentimentos, com as emoções, com os pensamentos, que tudo isto vem de onde? Vem dos livrinhos, vem das lideranças, vem das falsas moralidades, vem lá desde a mãezinha, desde a família, a dizer o que é certo e o que é errado. Então a pessoa tenta se autoconhecer com essas armas. E não entende que enquanto não se livrar de todas essas crenças, dogmas, apegos, desejos, expectativas, indignações, sempre o que eu digo, e hei de dizer até ao final dos meus dias aqui com esta vestimenta, é isso. Tentam através disso e é impossível. Têm que largar tudo isso. Têm que largar tudo. Enquanto não largarem tudo isso, é impossível. É impossível chegar a essa individualidade e a esse autoconhecimento. Totalmente impossível. Portanto, vai haver então quem realmente não, ok, então eu vou tentar, né, desconstruir tudo isto e vou tentar realmente chegar lá. Então, cai o mundo, uns chamam catarse, outros chamam desconstrução, outros chamam inação, niilismo, tudo o que queiram chamar, não é? Então, cai o mundo sobre o ser humano. Ele fica sem saber quem é, fica sem saber no que acreditar, fica
perdido no mundo, sem saber em que acreditar. Então isso é muito duro para a maioria das pessoas. E dói muito, dói muito. Perde-se essas amizades todas, perde-se esses afetos, perde-se tudo isso é perdido, entretanto. Então, a pessoa sente-se afastada de tudo, principalmente dos mais próximos, porque conheceram de uma forma, você a cultivar o ego, e então de repente agora vão-no conhecer, né? Perdeu os valores, perdeu tudo que esta sociedade, não é? A moral, a ética, os bons costumes, os politicamente corretos, não é? Já não tem mais preconceito com nada nem com ninguém. Como é que isso é assim? Como é que alguém consegue viver sem distinguir, sem saber distinguir o mal do bem? Como é que é possível? Então é duríssimo, duríssimo. Então a maioria volta lá para o ego, que é muito mais confortável, cómodo, não é? É-se logo apreciado de volta, o bom filho à casa torna, não é? O filho pródigo, ser bem-vindo, ias-te perdendo no mundo, não é? Os demónios, o diabo, o inimigo, estava-te quase a levar para o seu lado. E pronto, ele então abdica da sua rebeldia, da sua individualidade e volta lá para o conforto do ego. E ainda mais, pelo menos de início, né? Fazem-lhe bem ver, muito bem, meu filho, é assim, então tudo te abraça, vem uma multidão, né, ao encontro, é uma maravilha. Só um bocadinho, porque depois então vão-te começar a fazer ver, né, tudo o teu erro, tudo o que tu fizeste, né, e o que estavas a causar nos outros. Olha bem o sofrimento que causaste ao pai, à mãe, à esposa, ao esposo, aos avós, aos amigos, à família, ao patrão, ao... Vem a confusão, vem o caos. Você vai sair da ordem, do cosmos, não é? E vai caminhar para o abismo, ali, na beira do abismo. Só tem o abismo lá entre si. Então, primeiro tem que vir o caos, foi assim. Primeiro era o caos, para depois voltar à ordem. Mas não esta ordem desta sociedade, né? Controlada por outros valores, né? Controlada pelo ego. Tem que vir a ordem, mas a ordem que surge do seu eu interno, do seu verdadeiro ser. O que é que o medroso faz? Volta para lá. Por isso é que a cobardia, né? Os cobardes, não é? Mas não é de ir à guerra, matar, roubar e destruir em nome de uma fé, de uma religião, de uma pátria, não, não. É esta cobardia de não querer se autoconhecer, não querer ganhar o reino dos céus, que é o seu interior, é o autoconhecimento. Então é um suplício. A vida, não é? Quem sabe até muitas mais vidas, não sei. Ainda hoje aí, dissertando com a minha amiga Márcia, ainda veio-me isto realmente em mente, né? Que temos ainda a chance ou o privilégio que quem por acaso, por alguma razão da vida, fica com amnésia, não é? A pessoa, uau, ela fica totalmente destruída porque perdeu todo o conhecimento, deixou de saber quem era, né? Que ele sabia quem era. E então o ego sabia quem era, né? E agora não sabe que no fundo é o que acontece connosco. Se porventura, né, houver, ou se houver outras vidas, né, nós viermos aqui algumas vezes, né, se porventura isso estiver certo, e eu sempre
era contra essa teoria, né? Porque então, isso não tem propósito nenhum. Então, vimos aqui sem saber o nosso passado, sem saber, então, isso, qual é o propósito? Qual é o propósito disso? Se conhecêssemos o passado, então sim, podíamos aqui resolver, mas realmente era um grande problema. Então nós perdermos todo este conhecimento, toda esta inteligência, que o problema é a inteligência. Isso vai dar outra reflexão, outra exposição, né? Que tem-se em grande conta as pessoas inteligentes, só que é um grave erro. E o pior é uma pessoa ser governada por alguém inteligente, porque colocam essa inteligência ao serviço deles próprios e esquecem-se de outras coisas bem mais importantes. E então nós tivéssemos essa possibilidade, esse privilégio de chegarmos aqui como temos, mas nas nossas vidas se pudesse desconstruir tudo, esquecer tudo, e esse é realmente o propósito, é voltarmos lá à infância do espírito, e aqui pelo menos, né, outra lei universal, né, a lei da correspondência, o que está em cima é igual ao que está em baixo, vai dar a isto mesmo. Voltar novamente à infância, à inocência, voltar novamente lá, esquecer tudo isto, esquecer que tivemos progenitores incapazes, né, que não nos deram realmente a verdadeira e sábia educação, mas sim apenas nos formataram para sermos subservientes, né? Coitados, foi o mesmo que aconteceu com eles, com os pais, com os avós, com tudo fizeram. Mas se tivéssemos essa possibilidade, né, de reset, de voltar novamente ao zero, voltar à inocência, voltar a nos construirmos, e é isso. No fundo, é precisamente isso. É termos novamente a ficha limpa. E é isso que a amnésia faz. Portanto, quem sabe se esta vida, né, trazemos aí sim, se essa teoria dessas vidas passadas tiver algum valor, eu penso que será isso. É começar com a ficha limpa, com a folha branquinha, para então escrevermos outra vez a história. E então aqui nesta macro ou nesta micro-vida que seja assim. Nós agora nos desconstruirmos totalmente deste ego, deixar apenas as coisas essenciais para não retirar energias do outro lado, mas sem tudo isto que eu sempre vos falo, e essa é que realmente devia ser a nossa aspiração. Então aqui, se pudermos manter então sim o caráter que trouxemos do outro lado, de outras vidas, de outras dimensões, de outras vivências, sei lá, o que poderia ser, né? É esse caráter. Portanto, e aqui temos então essa possibilidade, quando terminar aqui esta passagem, de saímos daqui com o caráter formado até à última hora. Não o ego, mas sim o caráter desta alma, que infelizmente ou não é a verdade, está acoplada ao seu eu verdadeiro, ao seu espírito, e é ela que tem que ser educada, né, através de, primeiro então, penso que não tem como, através do falso, através do ego que se foi refletindo nas pessoas à sua volta, na sua vida, durante esta vida. Mas pronto, conhecendo esse falso, conhecemos então o verdadeiro. E o verdadeiro é o centro, não é para ir para o oposto, que isso é só para o equilibrar, como tantas vezes vos falo, mas sim para ir para o centro. E esse centro tem que ser um ego equilibrado, tirar o que é bom, né? Como diz a música, guardar o que é bom de guardar e deixar ir o resto. Portanto, não se esqueçam disso.
que o vosso ego é o reflexo, né, do que vocês estão a ver. E raramente temos aí um bom reflexo nas nossas vidas, infelizmente. Portanto, e aqueles que são realmente para equilíbrio, reflitam-se várias vezes neles, né? Isto foi um pouquinho, foi o que tive aí a ocupar a minha mente nesta manhã, mas depois acho que ainda há aqui mais para escavar e vou-vos mantendo atualizados aí com esta loucamente rebelde e individual. Então, até uma próxima. Obrigado por terem me aturado e até à próxima exposição. Beijinhos.